Boa tarde. Hoje é sábado, dia 2 de maio. Tenho prova de aerodinâmica na segunda de tarde. E aí, o que tô fazendo? Estou estudando, obviamente. Eu mosquei um pouco agora de tarde, mas só um pouquinho. Mas o que eu fiz essa semana? Eu terminei o capítulo 4. O livro que a gente usa é o Anderson. E aí, basicamente, cai na prova do 1 ao 4. Capítulo 1 ao 4. E o 4 é o melhor capítulo que tem, é o mais concreto, que faz mais sentido, porque é o que apresenta a teoria do aerofólio fino, né? Esbelto, não sei como você quer chamar, acho que é fino que chama. É thin airfoil. Aí... Pô, é bem de boa, assim, no geral. Fiz bastante exercício, fiz um resuminho, tipo... O que eu fiz, sistema que eu estou fazendo. Tenho o livro aberto no computador, aí eu escrevo meu resuminho no tablet e faço exercício aqui. E aí, no sulfite, eu tô fazendo, tipo, mantendo o mais importante de cada capítulo, mais ou menos. Então, no quadro eu só fiz isso até agora, tipo, não sei se vai dar pra ver. Tem aqui, porque depois acho que eu posso até comentar um pouco sobre o conteúdo em si, mas você usa bastante integral, né? Aí já tem integrais aqui pra eu saber o resultado direto. E aí aqui embaixo tem as fórmulas para calcular a sustentação, né? E aí nesse capítulo também trata um pouco de atrito. Aí tem atrito, arrasto de atrito, né? Enfim. E aí tem aqui também as fórmulas para laminar e turbulento. Bem tranquilo no geral, esse aqui. E aí depois, agora eu tô indo na ordem reversa, né? Eu tinha feito, se eu não me engano, eu fiz as listas do capítulo 1 e 2 quando o professor passou, mas aí depois do 3 eu larguei mão, porque a leitura era um capítulo muito longo e, tipo assim, muito... Porque ele começa, é a base da teoria, tipo, de por que pode usar isso aqui no final das contas, né? E aí o teorema de Kuta-Joukowski, não sei como fala. É tudo nesse 3. Só que ele usa, eu nunca tinha visto, tipo, a maioria dessas coisas eu já tinha visto um pouco, mas o que mostra no capítulo 3, que é tipo uns escoamentos, não padrão, não sei como fala. Quer ver? Tem escoamento de fonte sumidouro, escoamento uniforme, mais fonte sumidouro e de polo. E aí, tipo, eu nunca tinha visto isso. É umas fórmulas, assim, tipo, bem... Uma matemática, assim, meio surreal, assim. Quer dizer... Aqui, ó. Tipo, olha essa matemática aqui. É muito, tipo... Tá, não é tão difícil. É simples até. Mas entender por que isso acontece é meio surreal, assim. Meio estranho. Meio... Tem que pensar, sabe? Aí, basicamente, junta o escoamento uniforme com o escoamento de polo... E aí dá o cilindro sem sustentação, né? Porque o cilindro normal, assim, não tem sustentação, né? Só passa aqui. Aí quando você roda o cilindro, aí cria sustentação. A minha ideia... Opa! A minha ideia é continuar nisso. Eu queria acabar, idealmente, o capítulo 3 hoje, mas eu acho que vai ser meio difícil. Mas eu acho que a prova não vai ser tão bizarra assim. Assim espera. O professor passou tipo uma lista reduzida de exercícios a fazer. Então, fazer deles depois. Acho que do exercício 4 eu fiz todos, então tranquilo. Só tipo 2 que eu não fiz, que eram bem assim de pegar dado experimental e comparar com cálculo tudo, e só não ia ficar caçando tabela e tudo. Provavelmente ele não vai pedir isso. Mas é isso. Olá. Hoje é domingo. Prova é amanhã à tarde, 1h30. Eu tô estudando ainda, eu tô no capítulo 3, eu fiz o 4 tá de boa. Aí eu tô no 3 ainda, tô fazendo os exercícios que, tipo, o capítulo tem 23, vi agora, 23 exercícios. E os 10 primeiros, nem 10, perdão, deixa eu ver, até os 6, é de boa, é basicamente Bernoulli, como quiser. E, tipo, calcular, sei lá, tubo de Pitot, sabe? De boa. Só que aí depois começa a demonstração, aquilo que eu falei de SIRS, dos escoamentos elementares, uniforme, fonte de polo e vórtice. E aí, tipo assim, é bem chatinho de ficar fazendo as contas. Mas eu acabei de ver, eu tô no exercício, eu terminei o 3.13 agora.
Eu acho que eu vou fazer até o 3. Deixa eu ver até qual que eu tinha separado aqui. Até o 3.15. Até o 3.15. Que é isso que aí depois muda um pouquinho aqui. Então acho que eu vou fazer até muda um pouquinho o jeito do exercício. Eu vou fazer até o 15 e aí eu vou pro capítulo 2. Sim, eu estou indo ao contrário. Mas em teoria o 1 e o 2 eu já estudei, então não é pra ser tão ruim assim. E aí é isso. Tá complicado, tá? Mas assim, é bem carregado, o negócio que eu falo, tipo, de força, deixa eu ver se eu acho o 280 página? Não sei, deixa eu ver. Mas é legal, tipo, você entende por que você pode, da onde surge a equação lá do Kuta-Joukowski lá, o teorema deles. É interessante, mas assim, deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. Tipo, isso aqui basicamente você tem, sei lá, 5 aqui, ó, ele fala, tipo, coisa uniforme, que é o mais básico, obviamente, de boa. Aí depois tem aí pra cada um desses coisas, eu até fiz uma tabelinha aqui na minha folhinha resumo. Aqui, ó, tem uma tabelinha, tipo, da velocidade, o potencial de velocidade e a equação da linha de corrente. Para cada um desses escoamentos elementares, assim. Aí facilita. Aí, por exemplo, aqui é o de fonte e sumidouro, né? E aí, qual que é outro? Tem aí essa combinação de coisa uniforme com o source and sink. Que aí fica, tipo, meio corpo aqui. Isso aqui, na real, é uma linha de corrente. Aí depois, na teoria, basicamente extrapola que essa linha de corrente é a superfície do corpo. No nosso caso, é a asa. Então, é bem legal. É bem interessante. Tipo, eu não tinha visto. Esse aqui é o oval de Rankine, que é quando você tem a fonte, o sumidouro e aí você tem o coisa uniforme. E aí você vê que ele tá começando a construir, tipo, o escoamento que depois você vê, no caso, sobre um cilindro e coisa assim, né? Aí o outro é o dipolo. Esse, honestamente, eu não vi muito. Tipo assim, zero interesse nisso aqui. Mas, enfim. Mas basicamente, tipo, até anotei aqui que você tem o oval de Rankine. O que você tem uniforme, fonte, sumidouro. O cilindro sem sustentação é uniforme e dipolo. E o com sustentação é uniforme, dipolo e vórtice. O vórtice é o único que, tipo, esse aqui é o sem sustentação, ó. Que você tem um dipolo aqui, você vê pelas coisas aqui. E esse aqui seria o seu cilindro, né? Você tem que a linha de corrente sendo zero é aqui na superfície do cilindro, quando Rzinho é igual a Rzão. Isso aqui você não tem sustentação. Só que aí quando você adiciona... Cadê o meu... Deixa eu ver se eu acho. Aqui, quando você adiciona o vórtice, que é basicamente isso aqui, você tá tendo uma circulação, que é essa coisa aqui, ó. Aí você cria sustentação. E basicamente isso quer dizer, se você girar o cilindro, você vai ter sustentação. Isso é basicamente o que acontece naquele... É o efeito Magnus, né? Tipo, que você tem aqueles vídeos que a galera pega uma bola e vira, taca de... Sei lá, eu já vi aquele... Taca no meio do penhasco assim, vira a bola. E aí ela... Uma bola de basquete, que ela vai, tipo... Tem uma força que aparece aí. E essa é uma força de sustentação. Bem interessante. Aí, só que, curiosidade... Tanto ou com sustentação como sem sustentação. Sem sustentação, ambos não têm arrasto. Você, tipo, chega nos cálculos, nos resultados que você chega, o arrasto dá zero. E isso é meio que contrário ao que se espera, né? Ao que se observa no experimental. Tanto que é o paradoxo da Lambert. Acho que é paradoxo da... Opa! Digitar que é bom nada, né? Lambert. É uma contradição que ele percebeu, ó. Estudou, aplicou a teoria do fluxo potencial, concluiu que a força resultante sobre o fluxo sobre o corpo imerso no escoamento é zero.
o que contradiz a observação. Você vê que, tipo, você coloca o cilindro pra... Tanto os dois cilindros, você tem um arrasto, né? Só que aí por quê? Porque isso aqui usa o escoamento potencial, que não leva em consideração o atrito, essencialmente. E o arrasto é um fenômeno viscoso. Então, obviamente, se você está desprezando os efeitos viscosos, você não vai encontrar o arrasto. Então, por isso que para calcular arrasto não usa isso, né? Não usa esse equacionamento. Então, é isso. Agora eu vou continuar, vou fazer até esse exercício que eu falei, até o 3.16, 15, não sei, vou ver aqui. E depois, acho que eu vou almoçar, e aí capítulo 4. Capítulo 4 não, 4 eu já fiz, capítulo 2. Vim aqui passar um cafezinho, porque eu estou com sono. E eu tenho que estudar, mas agora são 3 horas, então acho que não vai me prejudicar tanto assim. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho pra sair. É esse aqui. É gostoso, bem gostoso. Mas eu tomo um pouquinho de cada vez, então não sei, mas ele é... Ó, onde ele é. Aqui. Ele é bem bom, bem bom. Boa noite. Acho que eu acabei. Tipo, eu não fiz exercício do capítulo 1, porque em teoria eu fiz alguns deles no começo, quando eu tava estudando, e eu vi que tem resolução aqui, então a prova amanhã é basicamente consulta livre. Pode consultar tudo, tipo, obviamente não pode consultar, tipo, internet, coisa assim, mas pode levar o computador pra consultar o PDF do livro e tal, e é isso que eu vou fazer, né? E aí, amanhã eu pretendo fazer mais alguns exercícios que são, sei lá, prováveis de cair na prova ou algo do gênero, né? Outras coisas que eu quero ver ainda amanhã vai ser a prova de tarde, né? Acho que eu já falei isso 500 vezes. Mas eu vou arrumar as minhas notas aqui no tablet, botar numa pastinha de aerodinâmica, que em teoria eu já deveria ter feito, né? Sempre criar ela na mesma pasta, mas eu não crio, eu vou criando nota no Samsung Notes e é isso. E aí, e além disso, eu quero dar uma olhada numa última parte de uns gráficos do coeficiente de pressão. Que eu lembro, agora eu lembrei que na última aula, no último slide da última aula dessa parte, tinha uns gráficos lá, só que aí eu só dei uma olhada e, tipo, não realmente tentei entender, assim. Aí, basicamente, pra mostrar como tá feito, eu tenho aqui uma folhinha. Tem 3 sulfites aqui. Um é pro capítulo 2, um pro capítulo 4 e um pro capítulo 3, e o finalzinho desse capítulo 3 tem coisa do capítulo 1, que é basicamente as fórmulas mais básicas do mundo, mas E aí a minha ideia aqui foi sintetizar as coisas pra eu ter uma consulta rápida e eu não ficar perdendo tempo procurando coisa no livro ou tentando lembrar, assim, já tá na mão. Eu tentei colocar tanto coisa matemática quanto um pouco de teoria, ou pelo menos, tipo, mais indicando, assim, o raciocínio certo, pra refrescar a memória. Isso eu acho que eu vou lembrar só se ele pedir coisa muito específica e muito, sei lá, que eu não sei, aí eu vou ter que procurar no livro. Mas fora isso, acho que tá bom. Ficou até que bonitinho, ó. Não sei se dá pra ver. Ficou até que bonitinho, tá coloridinho. Não sei se dá pra ver na iluminação, mas enfim. Se eu ligar a luminária aqui, vai estourar o branco do sulfite. Mas é isso. Talvez aí amanhã eu dê uma passada de marca-texto aqui pro principal, né? Talvez dar uma olhada em Laplace, eu não sei. Eu acho que tem... Deixa eu ver aqui, que eu dar uma olhada em Laplace, que eu tava lendo aqui, eu vi a equação de Laplace, eu não lembro se eu fiz algum exercício disso. Laplace... Isso, eu tô anotando aqui no papel que eu, em teoria, tenho que fazer amanhã. Bom dia, dia da prova. Eu vou daqui mais ou menos 1h30, eu vou ir pro Ita, porque eu vou almoçar lá. Não tô com o pique de cozinhar aqui, acho que eu nem tenho coisa pra cozinhar. Quer dizer, tem um pouco, mas tem que descongelar, então não tô afim. O que eu fiz hoje? Eu fiz uns exercícios que, assim, os veteranos falaram que caíram na prova no passado, tipo, parecido. E não foi ruim, só tinha um que, tipo, era bem básico e deu uma bugada, assim, não era pra dar bugada, aí eu dei uma bugada. Mas aí, agora, tipo, eu realmente não sei... Nossa, tô bocejando. Eu realmente não sei o que fazer, assim, tipo, eu tô bem...
Ainda tenho 1h30 pra gastar aí, mas eu não sei mais o que fazer. Eu vou dar uma reolhada em algumas coisas assim, mas o que deu, deu, né, gente? O que quem fez, fez. Quem fez, fez e não dá mais. Nossa, que nervoso. Odeio esse. O ruim de ter. Esse horário à tarde foi bom, porque deu pra estudar de manhã, né? Mas, cara, eu odeio fazer prova à tarde. Odeio, odeio, odeio. Fico a manhã inteira numa agonia, e agora eu tô bocejando, olha só. Cara, eu não sei mais o que fazer. Não sei. Eu posso tentar explicar aqui pra você. Eu vou tentar dar uma resumida na matéria. Então vamos lá. Eu vou ver se eu paro de bocejar, rapidão. Tá, então na minha tentativa de dar uma relembrada das coisas, agora não sei que importa muito, mas vamos lá. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas a gente tenta. Temos aqui, vou começar pelo capítulo 1, eu peguei coisa bem basicona aqui, tipo, só avião voando. Você tem o quê? Você tem três forças. Você tem o peso, a propulsão, né, a tração, e aí você tem a resultante aerodinâmica. A resultante aerodinâmica, você tem os dois componentes principais, os mais famosos aí, o que a gente fala, que você poderia pensar que são duas forças separadas, mas não, é a mesma força, só que uma é decomposta na direção perpendicular ao escoamento, que é nada mais nada menos que a sustentação, e aqui tá na direção, no outro eixo, né, que é perpendicular à sustentação, que é o arrasto, e que está na direção do escoamento, né. E aí, basicamente, você tem as fórmulas de definição de cada um com base em coeficientes que são adimensionais. E aqui, nessa parte da matéria, que é o que cai na prova, a gente só mexeu com o 2D, que é o aerofólio, que é o perfil, não com a asa inteira. Então, nesse caso, os coeficientes são indicados por letra minúscula. Você tem o CL, que é o coeficiente de sustentação, porque vem do inglês, né, lift. Você tem o CD, que é do arrasto, drag. E você tem o CM também, que é de momento. Esse momento é um momento de arfagem, que faz o avião... Imagine que isto é um avião. Não dá pra ver, é transparente. Imagine que isto é um avião. Este aqui é o momento de arfagem, que faz o nariz pra baixo, nariz pra cima. Nariz pra cima é momento positivo, nariz pra baixo é momento negativo. Essa é a convenção. Pode ser que em algum lugar use de forma diferente. E aí, tem outro coeficiente importante, que não é o coeficiente dessas forças, mas é o coeficiente de pressão. Ele é definido como a pressão em determinado ponto, no ponto que você está calculando o coeficiente, menos a pressão do escoamento livre, que a gente denota a pressão P infinito, né? Sobre a pressão dinâmica. A pressão dinâmica é densidade vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aí vem de Bernoulli, basicamente. E aí, outros números importantes, Reynolds, famoso em McFlu, Mach também, enfim. E aqui, agora umas definições importantes. Você tem dois pontos, na asa, você tem o aerofólio, né? Você tem o bordo de ataque e o bordo de fuga, que é o bordo de ataque onde chega o escoamento, o bordo de fuga onde ele sai. Aí, do momento que eu falei, muitas vezes a gente calcula o momento em relação ao bordo de ataque, né? Em inglês é leading edge e trailing edge, respectivamente, né? Só que uma prática comum é denotar tanto o momento quanto o coeficiente de momento, né, em relação ao quarto de corda, que é ser dividido por 4. Cordas o comprimento, assim, do aerofólio, a distância do bordo de ataque ao bordo de fuga. E por quê? Porque o quarto de corda, ele para aerofólios finos, no geral, ele é no regime subsônico, ele é o centro aerodinâmico. O centro aerodinâmico, ele é definido como o momento no qual, se você calcular o momento em relação a esse ponto, ele o momento em relação a esse ponto, ele é constante se você mudar o ângulo de ataque. Ele não vai mudar, então a derivada do momento em relação ao ângulo de ataque, calculado em relação a esse ponto, é igual a zero. O centro de pressão, correção.
E esse, sendo aproximadamente o quadricorda aí, ele não vai mudar. Você muda o ângulo de ataque, ele não vai mudar, obviamente, porque a definição aqui ele não muda pelo ângulo de ataque, né? E normalmente ele é o quadricorda. O centro de pressão, por outro lado, ele é o ponto no qual as forças, a resultante aerodinâmica está realmente aplicada e o momento também. Só que ele muda de acordo com o alfa. Como ele muda, normalmente se padronizou expressar o momento em relação ao quadricorda, porque aí é constante, né, o centro aerodinâmico. E é isso, desse primeiro capítulo, eu acho que é isso. Aí capítulo 2 é o quê? Capítulo 2, temos aqui, capítulo 2, é o quê? Tem um monte de ferramentas matemáticas aqui que eu comecei, tipo gradiente, divergente, rotacional, uns teoremas aí com integral lá, Stokes, Gauss, etc. Mas assim, é só pra dar uma lembrada. Aí você basicamente tem a equação da conservação, né? Isso todo mundo vê em McFlu, que é conservação de massa, que a gente chama de continuidade, e também a de quantidade de movimento. Tem da energia também, mas eu nem anotei porque acho que não foi muito usado nos exercícios que eu fiz. Normalmente você mexe mais com a equação da energia quando você está colocando tipo uma bomba, uma turbina, coisa assim. Não é o nosso caso. E aí, aqui eu coloquei tanto a forma integral quanto a forma diferencial, não sei, derivada, enfim. Que depende do caso, usa uma, usa outra. A integral eu acho mais fácil às vezes de visualizar. Se ele dá um probleminha, tipo, aí você desenha, tipo, entra aqui, sai aqui. Porque basicamente você tá igualando o quê? No regime regime permanente, a gente tá ignorando aí, não tem variação no tempo. Tá igualando a vazão mássica, a quantidade de movimento da vazão mássica que entra num lado, vai ser igual às forças atuando naquele volume de controle. A força, normalmente você tem força de pressão, né? Que atua, enfim, força de pressão aí no que a gente, nessa parte da aerodinâmica, é bastante o que a gente aplica aqui, né? Porque você tem você tem pressão em torno do aerofólio, e normalmente essa distribuição de pressão é o que cria a sustentação, né? Que você tem mais pressão embaixo do que em cima. E aí, isso mais as outras forças, como as forças viscosas. Aqui, a gente não tá trabalhando com a viscosidade. Se você abre essa equação de movimento, da quantidade de movimento, da conservação de quantidade de movimento, considerando o termo viscoso, vira Navier-Stokes, basicamente, que é a famosona aí. Mas aqui não é o caso, a gente está trabalhando com fluido não viscoso. Desse capítulo, coisas muito importantes. Linha de corrente, a função de corrente e o potencial de velocidade, né? A linha de corrente é o quê? É o ponto, se você... a linha do escoamento, que são pontos nos quais são tangentes à velocidade. A velocidade está sempre tangente àquela linha. E aí tem aqui, tipo, tem a equação dela, que basicamente é dy sobre dx é igual a v sobre u. Se você resolver isso, você chega à equação das linhas de corrente. Você pode ser, sei lá, parábola, hipérbole, reta, enfim, uma circunferência. Enfim, depende aí do escoamento das componentes u e v, que são as componentes da velocidade, né? E aqui, depois, a função de corrente é basicamente, tipo, todo escoamento pode ter essa linha de corrente, né? E aí, basicamente, ela é definida de forma, a derivada dela em y é igual ao componente u da velocidade, e o negativo da derivada em x é o componente vertical da velocidade, v, né? E isso também dá pra definir pra coordenada polar, tá? Eu anotei aqui porque a galera adora uma coordenada polar, mas enfim. E numa linha de corrente, essa função de corrente, a φ, que a gente chama, ela é constante, basicamente. E aí, para escoamentos irrotacionais, que também são chamados de escoamentos potenciais, que é a base de toda essa teoria aqui, você define um potencial de velocidade, né? E... observação. Escoamento irrotacional rotacional é zero. Rotacional enfim, é um negócio matemático aí. Quer dizer que a vorticidade é zero. Muito abstrato isso, mas enfim. Aí você tem o potencial de velocidade. É basicamente a derivada dele em x é o componente u, a derivada dele em y é o componente v e a derivada dele em z é o componente w.
em 3D, né? Mas a gente nem tá trabalhando com 3D, então não há interesse. E aí um resultado interessante é que as linhas de corrente e as linhas equipotenciais, que têm o mesmo potencial, elas são perpendiculares. Dá pra chegar a isso matematicamente, tá aqui. Fiz isso com as LPS, tinha um exercício de analista, não acho que ele vai pedir isso em prova, mas foi interessante fazer. E aí a gente passa para o capítulo 3. O capítulo 3 é um dos mais carregados, assim, eu diria. Basicamente o capítulo 3 ele trata de escoamento não viscoso e incompressível, que é o que a gente está levando em consideração aqui para fazer toda essa teoria. E esse capítulo começa com Bernoulli, famosa Bernoulli. Se você tá num escoamento irrotacional, vou até anotar isso, a Bernoulli não é só válido em uma linha de corrente, é válido para qualquer ponto do escoamento, estando no escoamento irrotacional. Bernoulli é a famosa lá, pressão mais a pressão dinâmica é constante, que é a pressão total, né? Ou pressão de estagnação, se você quiser. E aí vem aí um instrumento muito famoso na aviação que é usado para isso, que é o tubo de Pitot, né? Que ele mede, na pontinha dele, o fluido basicamente desacelera, né? Ele chega a zero. Então, ele estando a zero, a pressão ali naquele ponto é a pressão total, pressão de estagnação. Estagnação quer dizer velocidade zero, né? E aí, tendo no avião, você tem outro dispositivo, às vezes é até no próprio Pitot, que é um Pitot estático aí, que mede a pressão estática, que é basicamente a pressão normal, isso é pressão estática. E aí, com a diferença disso, você acha a velocidade do avião. Olha que legal. A velocidade de escoamento, na real, que é a velocidade do avião, basicamente, né? Porque o avião está indo no ar, assim, né? Enfim. Para escoamento, para esse caso de escoamento que a gente está tratando, chega numa outra expressão mais simples do CP, que é baseada nas velocidades, né? Que é 1 menos V sobre V infinito. V infinito é a velocidade do escoamento ao quadrado. E aí você tem também a equação de Laplace, que os escoamentos potenciais têm que obedecer, que é o Laplaciano, do potencial é igual a zero. E também dá pra fazer isso com a linha de corrente, com a função de corrente, perdão, que também é igual a zero, o Laplaciano dela. E aí, nesse capítulo, ele introduz 4 escoamentos, eu falei disso antes, 4 escoamentos elementares, né? Que você tem a uniforme, fonte, dipolo e vórtice. E basicamente, para cada um deles, você tem uma expressão para velocidade, expressão para o potencial, expressão para a função corrente. E juntando, sobrepondo elas, fazendo a soma, você pode chegar a situações mais complexas assim. E isso é o que leva à teoria do aerofólio, basicamente. Você tem o cilindro sem sustentação, só o cilindro ali no escoamento. Ele é uniforme mais dipolo. E aí você tem o com sustentação, é uniforme mais dipolo vórtice. O vórtice é o que permite ter sustentação. Sem o vórtice você não tem sustentação. E basicamente isso é feito como? Você gira o cilindro. É isso. Aí tem todo o equacionamento. Tem várias expressões aqui. Mas só pra explicar, ó. Aqui, ó. Você tem um cilindrinho. Se ele tá girando nesse sentido aqui, a velocidade em cima é mais rápida, a velocidade é maior e embaixo é menor. Então, como consequência, a pressão em cima é menor, a pressão embaixo é maior. Essa diferença de pressão, então você tem a sustentação. Pensando assim é bem simples, né? Só que aí você vê você na integral e sim tem pânico. Pelo menos eu entro. Eu tenho medo de integral. Esse é o minha confissão de hoje. Voltei. Eu tava falando era dos escoamentos básicos, né? E eu até parei pra pesquisar aqui um pouquinho, porque quer ver, ó? É isso aqui, ó. A gente pode fazer essa superposição de escoamentos elementares, porque, cada um tem que obedecer à equação de Laplace, lá do Laplaciano do potencial. Que uma propriedade fundamental das equações lineares é uma equação linear de segunda ordem, que a soma de qualquer solução particular também é uma solução da equação. Então, por isso, né? Simples assim. Só para confirmar.
E aí, basicamente isso, e uma coisa que chega no final do capítulo 3 é o teorema de Kuta-Joukowski, não sei falar, acho que ele é russo, que é que a sustentação é igual, sustentação por metro de envergadura, né? É igual a densidade vezes velocidade isso do escoamento livre, né, infinito, vezes a circulação, né? E, cara, bem poderoso, né? Muito forte. E aí você fala, como que eu uso isso? Aí é o que é respondido no capítulo 4. Que basicamente você tem... O equacionamento é feito com base nessa teoria. E sabendo também que, com uma condição específica, uma condição de contorno, que é a condição de Kuta, de novo Kuta, que é o mesmo do Range-Kuta, sabia, gente? Que de resolver equação não, EDO, equação. EDO, acho que de ordem maior, alguma coisa assim, enfim. É resolução numérica, né? Eu odeio essas coisas. Eu odiei cálculo numérico, faz, sei lá, 5 anos que fiz e odiei. Mas enfim, é útil. Mas a condição de Kuta é basicamente o quê? Se você resolve o escoamento potencial, você chega em várias soluções possíveis para a circulação. Só que só uma acontece, tipo, na natureza, assim, se você ver experimentalmente e tal, só uma vai acontecer. E por quê? Porque as forças da natureza, basicamente, vão dar preferência ao escoamento que faz com que a circulação que faz com que o escoamento deixe o bordo de fuga de forma suave. Forma suave quer dizer o quê? Que não vai, tipo, sei lá, acho que é mais fácil botar uma imagem, né? Mas tu vai ter deixar a velocidade de cima do extradorso uma velocidade pra cá e do intradorso pra cá. Tipo, se isso acontece, essa velocidade tem que ser zero pra ser suave, porque senão é contra a natureza. Enfim, eu vou botar uma figura aí que fica mais fácil de entender, eu acho, né? E aí, com essa condição, tendo essa condição de contorno, tem um equacionamento bem pesado, mas que chega em coisas agradáveis até. Tem tanto pro simétrico, pro aerofólio simétrico, né, que ele é simétrico, e o arqueado, que em inglês é cambered. E na minha cabeça eu tava chamando de cambrado, não arqueado, né, fica aí. Aí tem todo o equacionamento com base em coeficientes da série de Fourier, esse no arqueado. Mas assim, só tem umas integrais bem chatas aqui. Dá pra ver? Tem umas integral bem chata. Mas é fazível. Tipo, eu fiz a minha colinha aqui com várias integrais prontas. É só fazer, essencialmente. Mas o ruim é que isso perde bastante tempo. Mas eu acho que se ele der um exercício disso, vai ser de cálculo mesmo e não teoria, vai ser um só. Então, espero conseguir solucionar. E com base nisso, você tem os coeficientes de momento, você tem o CL e tudo. E um resultado interessante é que chega aqui o simétrico, o CL vai ser 2π alfa. Então, o slope, né, que é a inclinação, né, o dy dx, basicamente, da curva do CL pelo alfa é igual a 2π. Isso também pro arqueado, tá? O valor da derivada, o valor do CL em si muda um pouco, ele é 2π vezes alfa menos alfa de sustentação zero. O alfa de sustentação zero quer dizer o quê? Que basicamente, mesmo o perfil estando em alfa zero, ângulo de ataque zero, ele vai ter sustentação por causa da curvatura. Então, basicamente, para ter sustentação no aerofólio, o que você tem que ter? Ou você tem ângulo de ataque, inclinação, né? Ou curvatura. Se você não tem nenhum dos dois, você não tem sustentação. Basicamente isso. Então, por isso que o perfil, os simétricos, ele não tem curvatura, não é arqueado. Então, você tem que ter um ângulo de ataque, senão ele não vai voar, basicamente. Enfim, acho bem interessante isso. E aí... um resultado interessante que eu tava falando do simétrico, tanto o CP quanto o CA, o centro de pressão quanto o centro aerodinâmico, eles são no mesmo lugar, eles são no quarto de corda. No arqueado isso muda. O CA continua sendo aproximadamente ali bem perto do quarto de corda, mas o CP ele muda e ele tem uma forma para calcular ele, e ele vai mudar dependendo do CL. Ele muda de acordo com o CL, e o CL a gente sabe que ele muda de acordo com o alfa. Então, basicamente, o centro de pressão depende do ângulo de ataque. Enfim, equacionamento. Eu tinha colocado um negocinho aqui.
que eu tinha esquecido. Ah, que legal. Coloquei aqui uma fórmula que eu achava que eu precisava ter colocado, que eu coloquei em outro lugar aqui e eu tinha colocado aqui. É que essa foi a folha que eu primeiro fiz porque eu comecei a estudar pelo capítulo 4. Mas enfim. Eu vi isso na faculdade, né? Tipo, em McFlu e depois em Transcal um pouco. Não arrasto em si, mas a teoria da camada limite. O que acontece? Vamos lá. Começar do começo, vamos ver se a teoria está na minha cabeça. Tudo que a gente fez até agora para prever sustentação e o CL, usa a teoria, usa fluidos invícidos, né? O meu professor falou que invícido é um termo que não existe no dicionário de português, então é não viscoso, certo? Mas a gente usa muito invícido porque em inglês é inviscid, né? Então, enfim. O que acontece? Se você tem um fluido não viscoso, você não tem, a viscosidade é zero, né? Considerada zero, isso não existe, tá, gente? Isso é uma pura idealização, isso não existe. Mas ela é uma aproximação boa se você tá estudando o escoamento longe do corpo, né? Longe do aerofólio, no caso. Por quê? Onde ele realmente é importante, a viscosidade, é na camada limite, que é bem próxima, como dizia a camada, é bem próxima ao aerofólio. Então, se você quer calcular coisas como o CL e a sustentação, você só olha pro coisa geral, assim. Você não olha pra camada limite. A camada limite, ela é viscosa. É um fenômeno, tudo que acontece ali é devido à viscosidade do fluido. Viscosidade do fluido, tá certo. E aí, isso aqui você tem vários tipos de arrasto, né? Você tem dois tipos principais, arrasto de atrito e arrasto de pressão. De atrito é, óbvio, pelas partículas do fluido arrastando ali, esfregando na superfície do aerofólio. E aí o de pressão, ele é dividido em outros tipos. Você tem o de forma, e o induzido e o de onda, né? Eu tô olhando aqui porque isso aqui não realmente cai na matéria, isso aqui é de uma outra parte que não cai na prova. Mas o induzido, ele é uma coisa que só acontece quando você tá avaliando o 3D, quando você tá avaliando a asa completa. Aqui a gente só tá no 2D, então ele não tá sendo considerado. E o de onda é só quando você passa pro regime supersônico, que não é nosso caso. Então, basicamente, vai ter o arrasto de atrito e o arrasto de pressão, sendo de pressão de forma, né? Ambos são fenômenos viscosos, só que de forma diferente, né? O de atrito, como falei, esfregando, e o de pressão, de forma ali, ele ocorre quando a camada limite descola, quando o escoamento descola do corpo. E o que é isso? Por que isso acontece? Basicamente, você tem... Eu vou ter que botar uma figura aí pra conseguir explicar, senão acho que senão não fica muito fácil de entender, não. Tipo assim, como que eu explico? Você tem, na camada limite, tipo, na superfície com o corpo, você tem um negócio chamado condição de não deslizamento, que a velocidade é zero, essencialmente. Só que aí, lá longe, no escoamento, você tem a velocidade do escoamento. Então, o que isso significa? Significa que a velocidade vai crescer. A camada limite, ela é definida como, tipo, se eu não me engano, é 0,99. Tem alguns lugares que considera 0,95, acho, não sei, mas é 0,99 vezes a velocidade do escoamento, né? A velocidade ali no topo da camada limite. Então, o que significa? Significa que a velocidade na camada limite vai crescer do zero até a velocidade do escoamento livre. Perto da parede ali, perto do corpo, as velocidades são bem pequenas. Mais pra cima elas crescem, elas são maiores. Na camada limite turbulenta, velocidades são maiores. Na laminar, elas são menores, né? Então, por isso que a laminar ela é mais fácil de descolar. Por quê? O descolamento ele ocorre quando você tem um perfil, um gradiente de pressão adverso. Isso não afeta mais pra cima, fora da camada limite, ou tipo, não, eu tava falando de escoamento livre, mas não é bem um escoamento livre ali, ele ainda continua sendo influenciado pelo fluido, tá? É só a parte acima da camada limite, tá? Não é escoamento livre ainda por si só, porque a pressão, a distribuição de pressão e a velocidade ali são afetadas pela presença do corpo. Corrigindo aqui. Você tem que as velocidades na laminar, elas são menores ali na camada limite, então ele não consegue resistir, não tem energia suficiente para resistir ao gradiente de pressão adverso.
Na turbulenta, as velocidades são maiores ali na camada limite, em relação ao laminar, né? E aí ele consegue resistir por mais tempo no sentido por um comprimento maior ali. E também, tipo, por um gradiente de pressão maior, né? Do que o laminar. Enfim, esse descolamento que é o que leva ao stall, né? Você vai aumentando, e aqui um adendo, o que eu falei que a teoria dos fluidos lá potenciais, né, o escoamento potencial que considera incompressível e não viscoso, ele prevê o CL, você calcula o CL de forma boa, correta, só que o CL max, que é o coeficiente de sustentação que leva ao stall, eu tava falando em inglês, stall, ele não tá, você não consegue calcular ele com essa coisa porque o stall é um fenômeno viscoso, tá? Ele ocorre justamente quando o escoamento descola, quando a camada limite não consegue mais resistir ao gradiente de pressão adverso, e aí ele vai estolar, basicamente. Ele vai estolar, quer dizer o quê? Vai perder sustentação. O CL você tem o CL max, leva a velocidade de stall, que é a mínima velocidade que seu avião pode voar. Naquela situação, naquele ângulo de ataque, né? Se você descer para baixo disso, a sua asa não vai gerar mais sustentação, vai cair. E aí você tem dois tipos de stall, né? Na real você tem três, mas dois mais importantes. Você tem o stall de bordo de ataque, que ele ocorre mais em perfis finos, tipo de 10 a 16% da corda, mais ou menos, de espessura máxima, que ele é abrupto, ele estola do nada. Do nada não, né? Tipo, abrupto. Chegou ali no limite, estolou, perdeu sustentação. E o do bordo de fuga, que ocorre em perfis mais espessos, e ele é mais gradual. O descolamento da camada ele vai ocorrendo no perfil inteiro, assim. E é isso, né? E o coeficiente, embora ele é mais gradual, mas o coeficiente de sustentação máximo que chega ali, ele é menor. Ele não é tão grande que nem os aerofólios finos, que é o stall de bordo de ataque, consegue chegar. E o que mais que eu posso falar? Do arrasto em si, que eu falei que você tem a camada limite laminar e a camada limite turbulenta. E você ocorre normalmente a transição. O Reynolds crítico, normalmente você tem isso de experimento, né? Mas normalmente aí, porque a gente está considerando aqui o aerofólio nosso, ele está sendo aproximado por uma placa plana. Numa placa plana, o Reynolds transição, de laminar para turbulento, é aproximadamente 5 vezes 10 a quinta. E aí o quê? Então, basicamente, que você quer calcular o coeficiente de atrito, o coeficiente de arrasto por atrito total, aí você vai ter que calcular o laminar e o turbulento, basicamente. E é isso, não tem muito, tipo, de novo, é umas continhas meio paia, mas pelo menos eu acho essa parte bem mais legal e bem mais fácil de entender do que o resto, quando é uma matemática muito mais abstrata, assim, tipo, o desenvolvimento da teoria do aerofólio fino, eles tiram umas variáveis, assim, do além, vai colocando variável em nada, mas é interessante, tipo, os resultados que chegam, você consegue entender o que tá acontecendo. Eu acho isso bem legal. Eu não comentei também, tava vendo aqui quase no rodapé aqui que eu fiz, os dispositivos hipersustentadores, né? Como eu falei, você tem uma velocidade mínima que é o limite ali que você pode voar, senão você estola, você vai cair, né? E aí para isso, o que é feito para conseguir diminuir ainda mais essa velocidade de stall, aumentar o CL max por consequência, né? Para ficar mais difícil de você chegar a essa velocidade de stall. Você tem os flaps e você tem os slats. Os flaps, eles são colocados no bordo de fuga do aerofólio, né, da asa. E o que ele faz? Tipo, ele vai aumentar, se você não viu o flap, eu vou botar uma foto, ele aumenta a curvatura do perfil. E como a gente viu, se você aumenta a curvatura, você vai estar aumentando a sustentação, de certa forma, né? Vai estar aumentando o CL, né? E aí, tipo, o que ele faz? Ele desloca o gráfico, a curva do CL pelo alfa, pra esquerda. Então, tipo, para o mesmo alfa, você vai ter um CL maior, né? E, por consequência, uma velocidade de stall menor naquele ângulo de ataque. O slat, ele é o contrário, assim, do flap, no sentido que ele vai no bordo de ataque. E ele é basicamente um negocinho que, tipo, ele cria um vão entre tem um vão entre o slat em si e a asa, que o vão chama de slot.
E o que ele faz é basicamente ele atrasa o descolamento da camada da camada limite. O que ele faz? Isso faz o quê? Se atrasa o descolamento, você vai conseguir vai demorar mais pra estolar nesse sentido, né? Você vai conseguir ter voar em ângulos de ataque maiores, assim. Então ele não desloca o gráfico, ele só prolonga ali o cantinho, ele aumenta o CL max, essencialmente. E do descolamento do fluxo, por que tipo, perde sustentação, né? Se você tá aumentando, tipo, descolou, quando descola a camada ali, descola o escoamento, aumenta a pressão naquela região, que normalmente é o extradorso, né? E o que faz? Aumentando a pressão ali, você está diminuindo a diferença de pressão entre o extra e o intradorso, que é o que dá origem à sustentação. Então, você está diminuindo a sustentação. Se aumentar muito a pressão ali, você vai zerar a sustentação. É essencialmente isso. E outra coisa é que aumenta o arrasto também, porque você tá aumentando a pressão aqui. E isso eu, não tinha entendido muito, não ficou muito claro pra mim. Mas, assim, se no bordo de fuga a pressão é menor, você vê a distribuição de pressão, ela aumenta na maior parte do perfil, mas no bordo de fuga não. E aí, ela é menor do que se fosse, se o escoamento tivesse colado. E aí, isso faz com que você tenha uma força pra direita, né, na direção, minha direita, no caso que eu tô vendo o aerofólio na minha frente, assim, mas da direção do arrasto maior. Então, você aumenta o arrasto, tá? No caso, esse arrasto de pressão. O arrasto de atrito continua aí, acredito. Eu acredito que ele diminua. O de atrito eu acho que ele diminui porque descolou, né? Não tem mais a camada limite ali, basicamente. Foi pro cafunel de Judas já. Mas o atrito de forma de pressão, né? Aumenta. E é isso, gente. Acho que acabou. Torçam por mim, torçam por essa prova. Teoria eu acho que eu tô sabendo mais ou menos ok. E a parte das contas vai ter que ser no tempo. 2 horas pra fazer a prova, tá? 2 horinhas. O negócio é rezar agora. E é isso.